Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento. Você vai abrir o livro de 1 Reis, o capítulo 17. Nós iremos ler o versículo 1 até o 6. Em seguida você vai virar a folha da sua Bíblia. Nós iremos para o capítulo 18 e leremos o versículo 21 e 24. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Bom, vamos para o capítulo 18, versículo 21, versículo 24. Novamente Elias dizendo aqui, neste versículo: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículo 24 também prossegue dizendo assim: Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Nós lemos a palavra de Deus e diante da Bíblia, nós vemos que Deus, Ele criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou o homem livre. Ele deu ao homem o direito de fazer escolhas com o livre-arbítrio. Ele criou o homem um ser que poderia optar em fazer o bem, em fazer o mal. E você observa este princípio, ele é pregado, ele é falado por todas as escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós sabemos que cada uma das escolhas que nós fazemos, que os homens de Deus, que as pessoas, que a Bíblia relata as suas experiências, cada uma dessas pessoas, elas fizeram escolhas durante as suas vidas. E essas escolhas, eu gostaria de exemplificá-las como sementes lançadas numa terra. A cada escolha que o ser humano vai fazendo, ele vai lançando sementes. E estas sementes brotam, estas sementes germinam. Sementes de diversos tamanhos, mas são todas sementes. A semente do abacate, ela gera uma árvore grande, porém a semente de trigo, ela gera uma planta menor. Nós temos vários exemplos na natureza de semeadura. São todas sementes, todas germinam, porém produzem semeaduras, plantas com estaturas diferentes. E você observa que quando nós fazemos boas escolhas na nossa vida, nós, consequentemente, temos uma boa colheita. Quando nós semeamos uma boa semente numa boa terra, nós temos uma colheita farta, uma colheita abundante. O fruto do Espírito é produzido em nossos corações. Um fruto de paz, um fruto de longanimidade, um fruto de benignidade, um fruto de mansidão, de fé, de amor nos nossos corações. Porém, quando nós, pelas nossas escolhas, vacilamos muitas das vezes e fazemos péssimas escolhas, esta semente também é lançada e ela produz uma semeadura, produz uma reação no reino espiritual. Nós observamos, vemos vários servos de Deus que fizeram boas e más escolhas. Nós vemos Davi foi um homem que foi considerado um homem conforme o coração de Deus, porque ele tinha um coração perdoador, um coração disponível a pedir perdão e a dar o perdão. Nós vemos seu filho Salomão, que andou com Deus, que vivenciou experiências maravilhosas.
quando Salomão terminou de erguer aquele templo, ele orou para Deus, ele ergueu as suas mãos aos céus, adorando ao Deus que é vivo, a um Deus que é santo, a um Deus que criou os céus e a terra, a um Deus todo-poderoso. E então desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o altar, consumiu a oferta, e a nuvem de glória encheu todo aquele templo. Os sacerdotes que estavam ministrando naquele templo não podiam ficar em pé, e todos se prostraram diante da Shequidah, da glória do Senhor. Salomão vivenciou tudo isso, porém, fez muitas escolhas boas. Quando Deus chegou para Salomão e disse: pede o que quiseres, eu te darei, ele disse: Senhor, dá-me sabedoria para julgar este povo, dá-me sabedoria para que eu possa apacentar esta nação. E Deus disse: boa coisa me pediste, você não pediu ouro, você não pediu prata, não pediu riquezas, então eu te darei sabedoria e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Ele foi um homem muito sábio e fez uma boa escolha, porém, falho também era pecador, e se desviou, e no fim de sua vida, acabou servindo outros deuses, acabou se curvando diante de outras imagens, de outros deuses. E então, esta escolha, esta opção que Salomão fez em abandonar o Deus vivo e se virar para deuses estranhos, trouxe uma semeadura na sua vida, na vida da sua família, em toda a sociedade. O reino que Davi tinha unificado, então, entrou numa guerra civil, e após a morte de Salomão, aquele reino foi dividido numa guerra. Nós tínhamos o reino sul com Judá, e nós tínhamos o reino norte com Israel. E aquelas nações começaram então a entrar numa divergência de pensamentos. E aqueles reis, um após outro, que se levantavam, eram reis que deixaram de adorar ao Senhor, deixaram de viver uma vida de santidade, deixaram de viver uma vida de temor e de busca e de adoração a um Deus que é vivo. E se prostraram diante de várias coisas que não eram o Deus vivo. Então, passo a passo, aqueles reis foram se distanciando do temor do Senhor, que é a fonte da sabedoria, e foram se aproximando dos deuses estranhos, da idolatria e de várias outras práticas que desagradavam a Deus. E o povo começou a perecer por falta de conhecimento, por falta da presença de Deus naquela época. E é para este cenário que eu quero chamar você, para que nós possamos estar olhando para a palavra do Senhor nesta noite, para que nós olhemos para este cenário em que se encontrava o povo de Israel, divididos, longe do Senhor, longe da glória que outrora estivera no templo. Então, nesta época, no reino norte, levantou-se um rei que se chamava Acabe. Acabe foi um dos piores reis que reinou sobre a nação de Israel. Concomitantemente, ao mesmo tempo, Acabe estava reinando em Israel e Asa estava reinando em Judá. E Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele se desviou dos propósitos do Senhor, e ele começou a adorar deuses estranhos, começou a praticar coisas que desagradavam ao Senhor. E para piorar, ele tomou por esposa a rainha Jezabel, a princesa Jezabel, que era uma princesa da nação dos Sidônios. E aquela Jezabel era terrível, e ela cultuava ao deus Baal, ao deus do trovão, o deus da chuva, e a Azerá, que era a mãe terra, que era a deusa da terra. Então juntos os dois se inclinaram perante aqueles dois deuses estranhos, e toda a nação de Israel começou a perecer e a entrar num tempo de crise, num tempo terrível. Não descia nem o orvalho, nem a chuva caía sobre a terra. E note que enquanto eles se prostravam diante daqueles deuses estranhos, a chuva insistia em não cair sobre a nação de Israel. Esta era a época em que vivia o povo de Deus na nação de Israel. Esse era o tempo. Um tempo de crise, um tempo de decadência espiritual. O povo estava longe do Senhor, estava longe dos caminhos do Senhor. Cada um seguia o seu caminho como ovelha errante. Como se não bastasse isso, Jezabel, ela instaurou uma perseguição
contra os escolhidos do Senhor. Ela começou a perseguir todos aqueles que adoravam a Deus, que louvavam a Deus. E observe você que aquelas pessoas que tinham uma devoção, que tinham uma adoração, que cultuavam a Deus, ao Deus vivo, elas foram perseguidas, elas eram mortas à espada, elas tinham que se esconder em covas. Muitos profetas foram escondidos em covas e alimentados às escondidas para poder sobreviver à perseguição daquela época. Era um tempo de crise, era um tempo de muito sofrimento para o povo de Deus naquela época. Porém, os olhos de Deus contemplavam tudo isso. E quando Deus olhou para a nação de Israel, ele achou um que não havia se curvado diante de outros deuses. Juntamente com este que não tinha se prostrado diante de outros deuses, ele encontrou mais 7.000 que estavam escondidos pela nação de Israel. E é deste profeta que eu quero falar aqui nesta noite, que eu quero que você acompanhe comigo a história de Elias, este profeta do Senhor, este profeta fiel, este profeta que não se curvou diante das circunstâncias e diante da crise que assolava aquela nação. Observe você que nós vivemos um tempo muito difícil nas nossas vidas. Temos vivido um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de perseguição. Muitas das vezes as pessoas correm de um lado para o outro apavoradas, dizendo: Deus, a minha vida parece que está seca, a minha vida parece, Senhor meu Deus, um deserto. Muitas das vezes eu clamo, eu não vejo solução para os meus problemas. Muitas das vezes eu olho, eu observo, Senhor meu Deus, parece que eu estou num deserto, parece que eu estou no meio de uma terra seca, onde eu não encontro água, onde eu não encontro abrigo, refrigério para a minha vida e para a minha alma. Mas Deus, Ele busca você, servo fiel, que não se curva diante de outros deuses. Eu não estou citando aqui nessa noite os deuses dessa terra, a qual você está acostumado a ouvir falar. Eu estou dizendo que estes deuses, eles simbolizam as circunstâncias da sua vida, que muitas das vezes têm tentado roubar a tua paz, que tem feito com que você se curve, com que você se prostre, com que você desista de lutar. Deus, Ele procura servos fiéis, que não se dobram diante desta crise, que não se dobram diante do sofrimento e diante da tribulação. Elias foi um servo fiel, e no meio daquela sequidão, Deus achou Elias, os olhos do Senhor buscaram a Elias, e quando ele encontrou este servo fiel, ele disse: vai e acampa junto ao ribeiro de Querite, que está perto do Jordão. Elias então foi, se deslocou, e se colocou ali, perto daquele ribeiro. Então Elias, ele junto das fontes de águas, daquele ribeiro, ele era sustentado pelo Senhor. Diariamente, 2 vezes por dia, Deus ele enviava um corvo para que levasse então pão, para que levasse então carne, para que o profeta de Deus ele se alimentasse. Deus, usando da natureza, usando das circunstâncias, ele levava a provisão. Todos os dias, Elias se levantava e enquanto o povo perecia no meio da crise, enquanto o povo perecia de fome na nação de Israel, o profeta do Senhor, aquele que não tinha se curvado diante da crise e da adversidade, ele era sustentado com um pão fresco, com a carne vinda diretamente da provisão do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus fez ali aquele corvo, se transformar num garçom, para servir todos os dias ali a provisão para o profeta de Deus. Nós vemos que o primeiro ponto aqui exemplificado nesta história é a fé. No meio de situações da seca, da falta de pão, Elias, ele exercitou a sua fé. Exercitou a sua fé além das circunstâncias. Porque a fé é isto, é olhar para uma situação, é ver que mesmo não tendo saída, mesmo não tendo solução aos olhos humanos, aos olhos da humanidade, você observa e vê que perante Deus tem jeito, perante Deus tem saída, perante Deus tem uma solução para este tempo de crise. Mesmo que você olhe e fale: mas falta pão, falta provisão, falta água na minha vida, mas o Senhor estará enviando sustento para a tua vida.
o sustento espiritual, aquilo que vai te colocar de pé, aquilo que vai fazer você caminhar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, se mantendo vivo, se mantendo na presença deste Deus que é poderoso. Creia, exercite a sua fé nesta noite, coloque a sua fé em prática e você verá a provisão do Senhor. O Senhor usará de pessoas ainda esta semana para poder ir até você, para poder te dar uma palavra de ânimo, para poder te dar uma palavra que vai levantar a sua vida, para poder levar o pão espiritual até você, para poder levar uma oração que vai te sustentar, que vai levar a cura, que vai levar o milagre de Deus na tua casa, no meio da tua família, no meio da sociedade em que você está, em nome de Jesus. Elias não olhou para a seca, Elias não olhou para aquela crise, mas sim olhou para Deus. Talvez no meio de Israel olhava para os montes e dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o profeta sabia que o seu socorro vinha do Senhor, que fez os céus e a terra, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é vivo, um Deus que faz milagres. Elias não olhou para a crise, mas Elias olhou para um Deus que proveu socorro, um Deus santo. Exercitando a sua fé, naquele tempo, Elias viu o milagre de Deus, mesmo em meio a um tempo difícil, mesmo em meio a um tempo de dor. Quem sabe você também vivendo este tempo terrível, muitas das vezes passando um problema lá na sua casa, no seu lar, muitas das vezes como familiar, muitas das vezes no meio de uma circunstância, de algo na justiça que está travado, mas saiba que Deus é poderoso. Partindo dali, o profeta de Deus prosseguiu. Ele caminhando, ele foi até a cidade de Sarepta, também ali na cidade de Sidon. Ele estava ali e ele encontrou uma mulher, uma viúva. Aquela viúva estava colhendo ali alguns gravetos e ele disse para ela: o que você está fazendo? Ela disse: estou coletando alguns gravetos, estou voltando para minha casa, irei cozinhar ali para mim um bolo, fazer ali um pão, e vou comer deste pão eu e o meu filho, e depois nos assentaremos e esperaremos a morte. Você observa e vê que o capítulo 17 ele prossegue contando essa história a qual o profeta de Deus ele viveu. Eu quero chamar a sua atenção também para a vida desta viúva e o que a palavra de Deus quer nos ensinar a respeito da obediência, fé e obediência. Aquela mulher estava ali, então Elias disse para ela: tudo bem, você vai fazer aí este pão, este bolo, mas primeiramente você vai para a sua casa, você fará um bolo para mim, para que eu coma primeiramente, então depois você e o seu filho irá comer. A situação daquela mulher era terrível. As viúvas em Israel, elas tinham poucas opções. Quando o seu esposo, o seu marido, ele vinha a falecer, aquelas mulheres ficavam à mercê da misericórdia da sociedade daquela época. Elas ficavam ali à mercê do cuidado das pessoas daquela época. E ela, com certeza, com seu filho pequeno, porque elas tinham poucas opções, e aquela criança ainda era pequena, para sustentar a sua mãe, para amparar a sua mãe, então ela se via desamparada. Estava vivendo um tempo de crise, um tempo de sequidão. Toda a terra estava em fome, vivendo uma seca, vivendo a falta do pão, a falta da água. E aquela mulher tinha na sua casa, senão um pouco de azeite e um pouco de farinha. Então chega diante dela ali o profeta e pede para ela: não, deixe a sua família por enquanto. Faça primeiramente um bolo para mim, para que eu coma, e depois você e o seu filho irá então comer e participar então deste pão. Aquela mulher revestida da visão espiritual, uma visão que alcançou além da crise, que enxergou além dos problemas e além das circunstâncias que estavam à volta dela, ela então, movida de fé, obedeceu a voz do profeta e foi então. Misturou ali aquela farinha com aquele óleo, colocou ali sobre aquela rocha que estava aquecida, e então cozinhando ali aquele pão, aquele bolo, ela levou para o profeta. No momento em que o profeta, ele então se apropriou daquele alimento em que aquela viúva tinha feito para ela, ele abençoou a vida dela e disse: não temas,
diz o versículo 13. E o versículo 14 prossegue dizendo assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Este é o Deus fiel, este é o Deus maravilhoso, este é o Deus que libera o milagre mesmo no meio da sequidão. Aquela viúva não olhou para aquela circunstância, ela poderia muito bem ter dito: não, eu não irei obedecer a sua ordem, ao seu comando, eu deixarei de lado essas palavras que você me diz porque elas são incoerentes. Como eu vou deixar que o meu filho morra de fome? Como que eu vou deixar que o meu filho pereça? E eu venho então servi-lo antes dele? Mas ela teve uma visão ampliada, uma visão de águia, uma visão que alcançou o milagre, que enxergou o milagre além daquela situação em que ela estava vivendo, além daquele problema em que ela estava vivendo. E Deus foi fiel naquela vida, e Deus liberou o milagre, liberou então a provisão. E você vê que durante muitos dias ela participou daquele pão, participou daquele milagre na sua vida. Ela e o seu filho foram alimentados com a unção do Senhor. Ela e o seu filho foram alimentados pelo milagre que foi liberado sobre a vida dela, mediante o exercício da fé, mediante a obediência a este Deus que é maravilhoso, a este Deus que é poderoso, a este Deus que é santo. Fé. Primeiramente, nós precisamos exercitar a nossa fé. Segundo, obedecermos a este Deus em obediência. Não somente exercitando a fé, mas obedecendo a voz do Senhor, nós podemos alcançar o milagre. Nós podemos viver o milagre de Deus no meio deste tempo de crise. E para finalizar aqui, estes pontos que a palavra de Deus nos diz, a fome ela era extrema em Samaria. A fome ela era terrível, estava assolando toda a terra. Aquela nação estava perecendo diante da fome. E Deus, ele comunicou ao coração do profeta e disse: nós precisamos botar um ponto final nesta crise, nós precisamos colocar um ponto final nesta situação, mas para isso, eu exijo de você uma atitude ousada, uma atitude de fé, que estará colocando fim nesta situação. Então Elias, ele recebe do Senhor uma mensagem muito difícil. Acabe e a sua esposa, que eram reis naquela nação, eles perseguiam o profeta de Deus. Nós falamos com você aqui no início desta palavra, que todos os profetas eles eram perseguidos, todas aquelas pessoas que elas serviam a Deus, elas estavam sendo procurados para serem mortos. E em volta daquelas nações, por todas aquelas redondezas, ali em volta da nação de Israel, Elias tinha sido procurado, a cabeça dele estava a prêmio. Então Elias ele vai e ele procura o rei Acabe numa atitude ousada, numa atitude de coragem, e ele se apresenta diante do rei, se coloca ali diante do rei e diz para ele: eu estou aqui e eu vim fazer um desafio. Observe você a palavra de Deus no capítulo 18, o versículo 19 ao 21, que Elias ele se coloca diante do rei Acabe e diz assim: agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E no versículo 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias prossegue fazendo um desafio, e ele diz: façamos 2 altares, coloquemos aqui 2 holocaustos, e de um lado estavam os profetas de Baal, 850 homens, servidores daquele Deus do trovão, daquele Deus ímpio. Estavam ali 450 profetas, servidores de Baal, e 400 profetas, seguidores de Azerá. E de um outro lado o holocausto, e ali estava o profeta do Deus vivo, Elias. E ele diz: eis aqui a prova, estamos com 2 altares. Se Baal é Deus, segui-o, mas se o Senhor é Deus, então nós o seguiremos.
E o Deus que responder com fogo, o nosso clamor, a nossa oração, este sim será louvado como verdadeiro Deus em Israel. E aqueles profetas começaram ali a clamar, começaram a gritar, começaram a dançar, e durante todo o dia, desde o início pela manhã até o meio-dia, eles gritavam e pulavam, e se cortavam e derramavam sangue no altar, e gritavam por Baal. E Elias do outro lado estava ali e dizia: gritai mais alto, gritem mais alto, talvez o seu Deus esteja viajando, talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez está com outros afazeres, muito ocupado para vir atender ao seu pedido. Então Elias gritava de um lado ali para aqueles profetas, zombando deles, e eles continuavam o seu clamor, continuavam ali a sua petição. E durante toda a manhã, então Elias estava ali e os profetas de Baal clamando pelo seu Deus. E naquele momento então o profeta do Senhor disse: basta, vamos então agora tomar uma atitude ousada, vamos tomar uma atitude que botará um fim nessa situação. E Elias então, ele reorganiza o altar. Isso é algo muito importante para uma atitude ousada de um cristão. Ele reorganiza o altar, ele pega 12 pedras ali e coloca, refazendo o altar do Senhor que estava quebrado. E sobre aquele altar ele coloca então a oferta. E ele pede que tragam água e derrame sobre aquele altar. Então as pessoas ali, os seus servos, vão derramando água sobre aquele altar até que ele esteja seco. Isso é um princípio muito importante para as nossas vidas. Você precisa ter fé, você precisa ser obediente, mas Deus não poderá operar na sua vida se o seu altar estiver estragado, se o seu altar estiver desorganizado, se o seu altar estiver quebrado. Porque é no altar onde o Senhor derrama o seu fogo, é no altar onde o Senhor derrama o fogo que vai limpar as impurezas e que vai receber a sua oferta. É mediante esta atitude na qual o Senhor irá receber a sua oferta que Ele liberará o fim desta crise na sua vida. Você precisa saber que você precisa consertar este altar, você precisa reorganizar a sua vida diante do Senhor, viver uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de devoção a este Deus que é santo, buscando Ele em oração, buscando Ele no jejum, buscando Ele pelas madrugadas. Quantas das vezes o Senhor tem nos chamado para conversar conosco pelas madrugadas, e nós então nos enrolamos ali no nosso edredom, nos viramos para o canto e ignoramos a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo está esperando que nós venhamos a organizar o nosso altar, a fim de que venhamos a vivenciar o milagre de Deus nas nossas vidas. E Elias então ali, movido de coragem diante daqueles profetas que eram patrocinados pelo rei, que estavam ali sob a guarda do rei, ele então começa a clamar, e ele faz uma oração ousada, e ele diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus que é o nosso Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que responde com fogo no meio da crise. Então o fogo desceu sobre aquele altar, consumiu a oferta, lambeu toda a água que estava ali depositada naquele córrego. E Elias então disse: lançai mão destes profetas. Então eles mataram naquele dia todos aqueles 850 profetas que estavam ali diante dele. Deus, ele está liberando sobre a sua vida nesta noite esta unção. Ele colocará sobre as tuas mãos os teus inimigos. Ele dará cabo dos teus inimigos ainda neste tempo. Nesta semana você vivenciará o milagre de Deus. Amém. Aleluias. Deus, ele está
liberando um fogo sobre o teu altar, para consumir a tua oferta, para liberar o fim desta crise. Mas você pode se perguntar, mas peraí, e o fim dessa crise? Ainda existe seca na terra. Elias disse para um dos seus servos, olhe para a banda do mar. Então, Elias, o servo de Elias se achegou e disse, eu não vejo nada, Senhor. Ele disse, olha ainda. E várias vezes aquele moço ia lá e olhava e falava, mas eu não consigo ver nada. E de repente ele, focando os seus olhos, ele disse, peraí, eu vejo alguma coisa, estou enxergando algo. É uma nuvem pequena que vem subindo da banda do mar. Ela tem o tamanho da mão de um homem, está subindo. Então Elias disse, então corra e diga para o rei se apressar, porque vem chuva. Está chegando uma abundante chuva. Uma chuva que vai molhar esta terra seca. Uma chuva que vai fazer brotar de novo o casamento que está sendo destruído. Está chegando uma chuva. O céu está se enchendo de uma chuva, de uma nuvem. É pequena como a mão de um homem. É pequenina, é do tamanho da mão do homem. Mas produzirá abundante chuva para poder fazer frutificar os seus relacionamentos, para poder frutificar a sua vida espiritual, para poder colocar de pé aquele que está enfermo, para poder molhar a terra seca do coração daquele que está endurecido, que não quer se achegar nos caminhos do Senhor, para poder molhar o coração daquele que está cansado, trazendo refrigério espiritual. É esta chuva que Deus deseja derramar sobre a sua vida nessa noite. É esta chuva que Deus deseja derramar sobre a tua vida e que irá colocar um fim nesta crise, um fim neste tempo de crise, um fim neste sofrimento, neste deserto. Anexo 1, o Senhor libera sobre a tua vida também nesta noite uma chuva, um milagre, ainda que pareça impossível, ainda que aos olhos humanos pareça que é impossível, mas você pode dizer, há muitos anos, Senhor, eu venho lutando contra esta causa, há muitos anos, a terra já está endurecida, já está seca, o sol já castigou, o sol já trouxe fome, existe fome no meio desta crise, mas o Senhor liberará sobre a tua vida a chuva, a abundante chuva, que irá trazer sobre você o milagre, que irá produzir em você o fruto do Espírito, que é longanimidade, que é paz, que produzirá sobre a sua vida um milagre de Deus, para que você venha glorificá-lo, para que você venha louvá-lo, para que você venha então levantar as suas mãos e dizer, só o Senhor é Deus, só Ele libera sobre nós a chuva. Conserto exige atitude, santidade exige atitude. Tenha fé, obedeça a Deus, mas tenha também nesta noite uma atitude ousada, uma atitude que fará você vencedor, uma atitude que estará liberando sobre a sua vida o milagre, liberando sobre a sua vida o fogo. O Senhor precisa de uma atitude de fé, uma atitude ousada da tua parte, para que Deus possa liberar sobre o teu holocausto nessa noite o milagre, a chuva sobre a sua vida, a chuva sobre a sua família, a chuva sobre esta sociedade que está perdida no meio da crise, no meio do deserto. O Senhor precisa de você, valente. O Senhor precisa de você neste tempo de crise. Não é tempo de cochear entre dois pensamentos. Não é tempo de ficar se balançando no meio da crise. Se o Senhor é Deus, servir. Se esta crise é o Deus da sua vida, então siga esta crise. Mas se este Deus é o Deus que responde com fogo, então nós escolhemos servir. Se coloque de pé.